Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Farda. Um episódio especial. Estamos no mês das mulheres. Vamos ser sinceros, hein? As mulheres é quem domina o mundo. Se não fossem as mulheres. Semana passada, agora no episódio passado, tivemos a delegada Michele Boscaro. Um episódio fantástico, emocionante, forte. E para continuar essa pegada feminina, nós temos uma convidada hoje aqui que foi minha professora na Cadepol, uma pessoa que, diga-se de passagem, é um exemplo de mulher guerreira, forte, resiliente, que quando ela quer, ela vai lá e faz, e acontece, e não fica para trás em nada, para nenhum homem, viu? Ela luta, ela faz academia, ela é esforçada, ela é livre, dona da vida dela, e está aqui conosco hoje para poder nos ajudar a entender um pouco do mundo feminino na polícia, diga-se de passagem, na Polícia Civil, minha instituição. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, enviar o link desse episódio para o seu amigo, seu vizinho, para os seus amigos. Em geral, vamos fazer isso aqui ser um episódio que sempre está acontecendo. Feliz, animado e com a bênção de Deus, levar para você entender um pouco do além da farda, que é muito mais que operacional. Nós falamos aqui de algo que está por trás da farda, seres humanos de verdade, que têm as dores, medos, saudades, que choram, sempre choram. Hoje ninguém vai chorar aqui, tenho certeza. Mas enfim, nós estamos aqui hoje, nessa noite, com a minha amiga Isabelle. Isabelle, tudo bem? Boa noite, Márcio. Boa noite. Palavras generosas a sua. Obrigada e obrigada pelo convite também. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui participando dessa conversa. Isabelle, eu vou te falar algo. Você tem noção de quem é Isabelle? Eu fico meio assim, não sei o que diria sobre mim. Porque, assim, você é uma mulher forte, inteligente, você é uma mulher guerreira, uma pessoa que tem se destacado dentro da instituição. Você trabalha numa área da Polícia Civil, todas são importantes, mas uma das mais, você trabalha na DHPP, não é isso? Isso, estou atualmente lotado na DHPP. Dia 27 de fevereiro agora fez um ano que eu estou lá. Um ano, Com essas benção. investigações de homicídio, tentativa de homicídio que Muito tem bom, assolado nossa cidade. muito bom. Mas antes de qualquer coisa, me fala um pouco quem é Isabelle. Bem, muito sobre mim, é sobre a minha profissão, né? É um aspecto importante da minha vida. Então, eu sou Isabelle, sou policial civil, sou filha, sou neta, e é isso. Acho que quem poderia falar mais é quem me conhece. Eu não sei falar sobre mim assim nesse aspecto. Isabelle, assim, me fala uma pergunta que eu faço sempre. O que fez você escolher ser policial civil? Foi uma escolha? Foi algo aleatório? Foi uma oportunidade de um concurso? Foi algo pensado? Como que foi? Fala para mim. Bem, eu comecei a estudar para concurso dos 16 para os 17 anos. Por quê? Meu pai sempre estudou para concurso, então eu vi aquele exemplo dentro de casa e eu via as dificuldades que tínhamos, financeiras mesmo, enfim, e eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu via no concurso público uma saída para mim, para o meu pai, para a nossa família. Então, eu sempre via ele estudando e a gente passou a estudar juntos para concurso. Então, eu fiz Corpo de Bombeiros, fiz Tribunal de Justiça, o que ia aparecendo eu ia fazendo. E até que teve esse concurso da Polícia Civil, eu e meu pai fizemos juntos, conseguimos passar juntos. Sério? Sério. Aí tá, uma coisa engraçada sobre isso. Na época, vou te falar sobre o local da minha lotação. Por que que eu escolhi? Que na época foi o último concurso de ensino médio. E eu escolhi uma lotação, um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, então não sabia nem para que lado da BR ficava. Mas na época eu tinha um namorado e a gente fez um estudo estatístico com base no número de inscritos e na quantidade de vagas. Então, com esse estudo, a gente observou que no concurso da Polícia Militar, o município de Sena Madureira, naquele momento, para mim, era mais favorável. Então, me inscrevi para lá, depois falei para meu pai.
E nós somos de Chapuri. Então ele ficou meio. Tu morava à época em Chapuri? Não, eu já morava em Rio Morava em Branco, Rio Branco. mas a nossa família toda é de Chapuri, então ele esperava, tinha essa expectativa de que eu tivesse feito minha inscrição para lá. Pra Chapuri. Isso. Aí fiz para ser da Madureira. Meu pai, vendo aquilo, fez também, que ele não ia deixar eu ir só. Na cabeça dele eu já ia passar. Sim. Então ele se inscreveu para lá também. Fomos fazendo todas as fases do concurso. A primeira fase deu certo, a redação deu certo. Treinou comigo para o teste físico, corria do meu lado. Um parceiro mesmo. Caraca, pô. Márcio, durante o estudo, se eu tivesse cansada e não quisesse mais ler, ele lia para mim. É mesmo. Que massa, cara. Quando passamos, eram 12 vagas para ser na Madureira. E eu era o 13º. Então, eu estava por um. E meu pai era o 3º lugar. Então, naquele momento, ele enfrentou esse conflito interno, né? Será que eu desisto para minha filha entrar? Sim, cara. Mas deu certo, nós dois entramos. Alguém não se inscreveu e a minha vaga estava lá. E eu entrei e a gente fez uma mesma academia de polícia, tomou posse juntos e começou a trabalhar juntos. Então, nós temos o mesmo tempo de serviço. Isso, eu fiz o concurso com 18. Tomei posse aos 20, né, devido a todas as fases do concurso, o curso de Sim. formação. Nesse meio tempo, eu fazia uma graduação, então eu saía do curso de formação, ia direto para a minha faculdade, pegava um ônibus e era corrido, mas deu certo. E com relação ao meu pai... Mas eu quero esperar aí, só um pouquinho. Antes disso aí, que já fez eu me emocionar aqui. Calma. Eu falei que ninguém Não ia se emocionar, chora, não mas a gente já chora. deu uma... Mas vamos lá. Tu é nascida em... Tu é de Chapuri. Sou de Chapuri. Morou lá até que idade? Morei em Chapuri até os 14 anos. Até os 14. Aí meu pai foi aprovado num concurso aqui em Rio Branco e viemos. Peraí, mas eu tô percebendo que sempre tu tá com o teu pai. Era só vocês dois? Era só nós dois. Meu pai foi um pai solo, né? Então, ele me cria desde que eu tenho 4 anos de idade. Sério? Sério. O cara é macho, mas é bom, né? Como é o nome dele? É conhecido por Borges. Borges, da Polícia Civil também. Exatamente. E aí o Borges cuidou da Isabelle. Cuidou da Isabelle, estudou para o concurso. 4 aninhos. Estudou para o concurso com a Isabelle. Isso um homem muito jovem, né? Que ele foi pai muito jovem também. Então, a maturidade chegou mais cedo para ele. Sim. Aí, o que eu estava falando sobre a questão do passar no concurso, os dois, e tá ao mesmo tempo. Que eu tinha 20 anos quando eu tomei posse e meu pai tinha 40, né? Então, você vê ali 2 mundos, porque eu tive a oportunidade, que ele me proporcionou essa oportunidade, com todo o esforço dele, de aos 20 anos ser concursada. E ele conseguiu passar no mesmo concurso que eu aos 40. Isso é inédito. Então, às vezes as pessoas pensam, mas eu tô velha demais para isso, né? E, na verdade, a tua vida pode estar só começando. Sim. Caramba, e quando tu fala aí que ele lia pra ti quando tu tava cansada? Ele lia em voz alta. Cara, eu fico imaginando, sabe o quê? Esse conflito que você falou aí, de ele estar em terceiro, você em 13º, Isso. 12 vagas, Isso. e ele poderia desistir pra você entrar. Poderia. Caraca. Caramba, Isabel, forte, hein? Então, minha amiga, e aí você entrou junto, foi a lotação pra Sena, ele foi também? Fomos para a Sena Madureira. Os dois. Na época eu fazia graduação, então eu optei pelo plantão, que me dava a oportunidade de estar mais dias aqui em Rio Branco, né? Sim. E ele ficou morando lá, que era um lugar que ele também não conhecia. Num primeiro momento não queria ir, mas escolheu ir para lá para me acompanhar. Certo. O que é que o boy significa para ti? Meu pai, para mim, é minha rocha. É com quem eu posso contar em qualquer circunstância da vida. Ele é meu porto seguro. É? Significa muito, né, cara? Muito. Eu acho que deve ser uma realização, né? Trabalhar na mesma instituição, nas mesmas funções, poder trocar ideia com o pai, cara. Sim, coisa a gente boa, fala né? bastante de trabalho às vezes. Coisa boa e assim. Se tirasse o teu pai da tua vida, o que que restava? Bem, essa é uma
É uma pergunta difícil de responder, mas ele também já me preparou para isso. É? Porque certa vez ele já me disse que, para um pai, o maior medo é ir antes do filho. Então, faz parte da natureza. Se um dia ele me faltar, vai restar eu, quem ele fez. E é isso. Então, eu acho que faz muito parte do papel do pai preparar a gente para isso também. E sobre isso, é o que eu tenho a dizer, só agradecer. E aqui, mais uma vez, eu vou ter que falar dele sobre o fato de ele me acompanhar sempre. Então, eu me senti obrigada, eu tenho um sentimento de gratidão. Então, sempre que eu me aprovava em um concurso, sempre que algo dava certo para mim, eu tinha o hábito de agradecer, né? Eu achava muito justo. E quando eu agradecia, ele também me dava outra lição, ele me ensinava sobre autoconfiança. Como? Sim. Ele diz, minha filha, foi você que conseguiu, o mérito é seu. Mesmo sabendo de tudo que ele passou e de tudo que ele me ajudou e me ajuda ainda até hoje, ele sempre diz isso, o mérito é seu, foi você quem conseguiu. Olha para essa câmera aqui. Fale algo pro seu pai que ele vai estar assistindo. Ele está assistindo a gente. O que você não falou depois de tudo isso. Que às vezes a gente ao vivo assim não fala. Às vezes a correria do dia a dia. Fala para ele aqui o que ele significa para você. Pai, você para mim é meu tudo, é minha rocha. Eu te amo infinitamente. E a mulher que eu sou é fruto de todo o seu esforço. Olha lá. Esse aí? Esse aí, olha que foto linda. Ali você tinha o quê? Uns 8 anos? Mais ou menos. Essa foto é interessante porque, como eu disse, meu pai foi um pai muito jovem. Ele veio do Seringal aos 10 anos de idade, então ele teve a oportunidade de estudo um pouco mais tarde do que eu. E eu consegui acompanhar a graduação do meu pai na faculdade, inclusive no ensino médio eu também já era crescida, já era nascida, aliás. E depois ele na minha formatura. Então essa imagem para mim ela é bem significativa. São dois momentos bem emblemáticos, né? Dois momentos importantes em que o conhecimento levou a gente, né? Que bom. Então, caramba, hein? Cara. Forte, hein, Isabela? Muito forte. Ei, Gustavo, cadê teu microfone? Agiliza teu microfone, Gustavo. Vamos. Vamos, Gustavo. Dá a tua opinião aí, Gustavo. O que é que tu acha de tudo isso? Sem palavras. Sem palavras, né, Gustavo? Forte, ó. Isabelle, quando você entrou na polícia, imaginava algum dia trabalhar na DHPP? Quando eu entrei na polícia, não existia DHPP. Não existia? Não existia. Eu sou do concurso de 2012, tomei posse em 2014. Na época, a gente ainda não tinha. Mas eu pensava em ir para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, na época chamava-se DRE. DRE. Lá no Universitário? Não, quando eu entrei, ela funcionava no Cadeia Velha. Cadeia Velha. Isso. E trabalhei em Sena Madureira, tirei meus plantões. Determinado momento vim para Rio Branco, trabalhei na DEFLA ainda. E da DEFLA fui para a DRE. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar alguns meses ainda com o delegado Pedro Buzolin e depois com o delegado Fabrício. Fabrício. Isso. Durante esse período que eu trabalhei na DRE, a gente focava muito... Claro que a gente quer pegar um traficante com muitos quilos e toneladas de droga, mas a gente trabalhava muito com boca de fumo. Para mim é um tema muito importante. Na época a gente também tinha vantagem de ter uma vara na justiça especializada em tráfico de drogas, então a gente conseguia com a maior facilidade mandados de busca e apreensão, prisão, enfim. E por que me toca sobre isso? O meu trabalho, você vai ver no decorrer da nossa conversa, ele me emociona de muitas formas. E em todos os lugares que eu trabalhei, eu tenho uma experiência, eu tenho uma vivência. E na DRE, nas bocas de fumo, eu via o efetivo trabalho de impactar diretamente na comunidade. Porque a gente sabe
como a boca de fumo ela interfere na vida de uma pessoa, num bairro, numa rua, numa vizinhança, né? Então, Márcio, eu vou dizer para ti que teve boca de fumo de eu entrar 4 vezes, até fechar. Porque é como se fosse um ponto comercial. Um ponto comercial, ele é conhecido por aquilo, é conhecido por vender roupa, é conhecido por vender sapato, então sai um, entra outro. Sim, E da mesma maneira, as bocas de fumo, sai um, entra outro. E assim fica infinitamente, sim. né? Prende um, outro assume. E por que que eu te falo desse impacto direto social? Primeiro, os vizinhos, as crianças que têm contato, às vezes vê naquele traficante uma figura de poder que pode ajudá-los de alguma forma. Às vezes torna-se usuário de droga, às vezes torna-se aviãozinho do tráfico. Outro ponto, organização criminosa. A partir do momento que eu tenho uma boca de fumo em determinado bairro, aquela boca está funcionando sob a autorização de alguma organização criminosa. E muitas das vezes a organização criminosa rival vai lá dar ataque. Nessa de dar ataque, muitas pessoas são vitimadas. Então você vê o impacto que causa um local de venda de drogas em uma comunidade, em uma rua, em um bairro. Então, para mim, eu fazia com todo gosto esse trabalho e, como eu te falo, eu entrava 3, 4 vezes, quantas fossem necessárias. Muito bom. Aí eu te faço uma pergunta. É, qual foi a maior dificuldade, Isabelle, que você encontrou ao ingressar na Polícia Civil tão jovem, tão nova? Porque eu também sou policial civil e eu como homem, já bem experiente, que eu já entrei talvez até quase da idade do seu pai ou mais, mas assim, eu tive muitas dificuldades. E aí eu te pergunto, você como mulher, uma, uma jovem, 20 anos, num município, tá certo que tinha seu pai ali do seu lado ali com você, mas nem todo momento ele estaria ali, estaria com você. Qual foi a maior dificuldade que tu enfrentou no início da tua carreira, no interior, jovem, algo novo, primeiro emprego? Bem, meu pai estava lá, mas ele fazia outro serviço. Eu ficava no Sim, atendimento, na época, né? sim. Bem, desafio a gente tem, Márcio. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que não enfrentei desafios. Primeiro, antes do gênero, a imaturidade, né? Eu era muito nova, Era acelerado ou não? não tinha experiência profissional. Bem, eu não sei se acelerada, mas eu sempre fui uma pessoa de opinião. Certo, Então, se eu achava que estava errado, eu falava. certo. E às vezes as pessoas Isso interpretam é bom e é ruim, né? mais. Às vezes as pessoas interpretam mal Sim, esse comportamento, esse jeito. Mas hoje eu acredito que essa experiência, né, que agora em agosto completam 12 anos já de casa, esses 12 anos já me tranquilizaram mais no sentido de eu já saber qual é o próximo passo. Algumas coisas já são meio que previsíveis e você meio que vai repetindo. começou a mudar um pouco, a opinião foi mais maleável, tá mais ou não? Eu creio que Mais experiente. experiência, que acho que todos nós passamos Sim, por isso nessa sim. transição. Como eu falei, uma mulher na polícia a gente enfrenta desafios diários, né? Mas a competência ela não escolhe gênero. Sim. E muda a forma de trabalhar por ser mulher na Polícia Civil? Eu não, da minha parte, eu não enxergo isso. Eu acho que cada pessoa, na sua individualidade, homem ou mulher, tem muito a acrescentar em serviços de investigação, em serviço na Polícia Civil. Já sentiu que precisava provar mais por ser mulher, algum tipo assim? Às vezes a gente sente, sim, a questão da validação externa, né? E é comum, mas ao mesmo tempo, enquanto tem algumas pessoas, que não é a maioria, algumas pessoas que fazem nós nos sentirmos menos policial por ser mulher, tiveram muitas pessoas que, ao contrário, estimularam. Sim. Então, posso citar aqui o Ailton, por exemplo, que foi a primeira pessoa que eu trabalhei na O Ailton? DRE, o Ailton Nazaré, não sei se você sabe quem Isso. é. Ele tá na direção, né? Não sei, eu acho que não. Enfim, ele era uma das pessoas que confiava no meu trabalho e que ia comigo e que não tinha medo de sair sozinho comigo, que às vezes a gente percebe isso muito dos colegas, né? Então ele ia, ele confiava
e elogiava o trabalho quando era bem feito e também me corrigia quando ele achava necessário. Então, essa experiência para mim, ela foi muito válida e me tornou quem eu sou hoje. Muito bom. Qual a maior força que uma policial feminina leva para investigação? Bem, eu creio Eu tô te que apertando, né, Isabela? tá. Algumas pessoas poderiam dizer que a Eu feminilidade. acho, posso dar minha opinião? Diga a sua opinião, que Eu depois eu acho digo a que minha. eu acho que a força que a mulher leva para investigação, a mulher tem mais detalhe, a mulher busca mais, a mulher é mais centrada, tem um jeitinho de fazer o negócio andar com mais facilidade. Eu penso isso. No É, é, sentido de buscar, assim, faz muito bem. Pronto. com relação a detalhe, você está certo. A gente é muito É, detalhista. A eu sei gente como é. vê, observa coisa que ninguém vê. As microexpressões Eu trabalhei numa faciais. equipe com 2 mulheres. As microexpressões faciais que a pessoa faz, a gente já sabe muito bem o que ele está pensando. E então, eu creio que a maior força da mulher, além disso que você falou, né, da questão da perspicácia no sentido do Sim, detalhe, o trabalho de investigação, muitas vezes, na maioria das vezes, ele tem que ser discreto. Querendo ou não, você, como mulher, você consegue obter mais informações. sim, As pessoas elas se sentem mais abertas para falar com você. Então, eu acho que esse aspecto do ser mulher no trabalho de investigação, ele é uma força que nós temos. com certeza. Você foi cirúrgica. É verdade. Trabalhei com a Natana e com a Biancato. E elas sempre, quando a gente ia fazer alguma diligência, alguma coisa, quem impacto ali de primeiro ponto era elas. E conseguiu. Aí quando não dava, a gente entrava, mas elas desenrolavam. Eu te falo, você trabalhou em Cena, de Cena veio para Rio Branco, Fui para a DEFLA, da DEFLA fui DEFLA, para a DRE. DRE, o que eu vejo que você gostou muito, né? Calma, da DRE fui para a regional, trabalhei na quarta regional. Quarta Regional é ali no Alberto Sena. Quarta regional no Tucumã. É que Tucumã, eu falo igual antigamente, a quarta regional, o sim. antigo oitavo Oitavo DP, DP, sim, quarta regional. mas é a delegacia do Tucumã. Trabalhei Tucumã. lá há bastante tempo. De lá, trabalhei na DECO, né, que é na Delegacia de Combate à Corrupção. Da DECO, trabalhei. Decol foi quando veio o Amoísio, a amizade O com a Amoísio, eu trabalhei com ele na DRE. DRE. Isso, Amoísio é um cara fantástico, 2017. né? Amoísio, Pandemia, né? Levou a Luísa, não O foi? Amoísio é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, genuinamente boa. É uma pessoa que estava sempre disposta a me ensinar também. Quando eu fiz essa minha segunda graduação em Direito, ele me auxiliou no meu trabalho de conclusão de curso, que eu escolhi falar sobre organização criminosa. E o Amoísio, ele foi um dos primeiros investigadores a trabalhar com investigação de organização criminosa. Então, operações grandes como Sintonia, Diáspora, Fim da Linha, todas ele estava à frente e tinham uma participação dele. Então, ao Amoísio só resta saudade mesmo, porque ele faz muita falta e eu tive a honra e o privilégio de conhecer e trabalhar com ele. Muito bom. Muito bom. A Moisa foi meu amigo pessoal. Dei aula de música pros filhos dele. Olha, aqueles meninos era o querer dele. Das últimas vezes que a gente estava falando, ele dizia que o Luquinha estava com canal no YouTube. Luquinha Isso. tá com canal no YouTube. É, ele é fantástico. Uma pena. Uma pena. Enquanto, enfim, já ia falar uma besteira aqui. Enquanto muitos sobreviveram aí na pandemia, que talvez, né? Ele se foi. Mas enfim, aí você foi Decor, Da Decor eu fui para a quinta regional, que é na parte parte alta. alta. E de lá fui para a DEI, que fiquei algum tempo ainda na equipe de pronto emprego da Na Polícia EP. Civil, na EP, trabalhando em local de crime, indo para cenas de homicídio Então e já estava se tentativa de preparando já homicídio. para homicídio. E dali a algum tempo fui para a investigação da DHPP. Em fevereiro agora está fazendo um ano. Tu se recorda o primeiro caso de homicídio que você foi ao local e presenciou aquela cena de um homicídio, algo bárbaro assim? Eu me recordo do primeiro caso de homicídio que eu fui enquanto na EP. Teve um homicídio próximo ao Via Verde Shopping
que a pessoa estava de moto e ele foi alvejado por alguém que estava dentro de um veículo. Então, não vou saber te dar detalhes, que eu não participei da investigação, mas esse foi o primeiro local que eu fui e a pessoa faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo. Sim. E o impacto para Bem, você psicologicamente, pessoalmente, porque assim, por mais que você não tem como se acostumar com isso. Tem homicídios, 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 investigação, polícia, porque sem quer queira ou não, a gente vai se envolvendo. Não sei se no seu sim, caso, mas eu pouco tempo, 3 anos e pouco de polícia, tem situações que a gente se envolve e aquilo, a gente traz aquilo pra gente. E aquilo vai chocando. Eu lembro que os meus maiores impactos no início foi fazer busca e apreensão em casas, super traficantes. Quando tu entra na casa do cara, não tem nada. Uma panela com resto de comida no fundo, as crianças todas dormindo em cima de um colchãozinho num lençol, a casa toda dividida com lençol, a maior pobreza, e você vê aquela situação ali impactante. É sim, Márcio. impactante, é chocante pra gente que tem uma vida normal, ver aquele tipo de cena, assim, as pessoas às vezes, quem tá fora, quando eu falo além da farda, é isso que eu quero dizer. As Uhum. pessoas estão fora, ela não entende o que é aquilo que está acontecendo. O que esse mundo, submundo, à margem da sociedade gera. Como você falou das bocas, que Sim, prejudicam famílias, filhos, aviãozinhos, crianças que se viciam, problema no bairro, na rua, ataques, tudo isso em cima de drogas, girando em torno ali do tráfico de drogas. Então, quando a gente faz uma busca numa casa que a gente vê essa realidade, isso é impactante. sim, A gente Márcio. começa a ver. Eu sei que o entrevistado é você, mas te contar um fato rapidinho. Fica à vontade, meu amigo. Um ponto em Capixaba que me chamou muita atenção foi de um senhor que nós resgatamos no mato que estava há quase 5 dias sem comer, fraco, debilitado. Eu fico, até hoje quando eu lembro eu fico mal. Nós resgatamos aquele senhor, levamos para o hospital, tratamos, vamos no CRAS, e ele não tinha família, não sabia nem escrever, nem a data de nascimento, não sabia nem a idade. E quando eu Tristeza. fui transferido, cedido para Rio Branco, com 1 mês, 2 meses depois, fiquei sabendo que ele caiu na mesma situação e quando encontraram estava morto. Isso aí marca a vida da gente. E para você como mulher, que quer queira ou não, você é mulher. Você é jovem, você é delicada, você é uma mulher. Não tem negócio de sexo frágil não, mas você é ser humano. Sim, Como foi lidar com isso? Homicídio, corpos lá. A EP você vai se lidar muito com isso, né? sim. Equipe Pronto Emprego. Aconteceu alguma coisa, vocês estão lá. Fala um pouquinho dessa experiência. Bem, é inevitável a gente não pensar sobre os casos quando chega em casa, mas eu creio que todo esse percurso, né, essa experiência, o passar do tempo, ele vai fazendo a gente se acostumar com aquela realidade e saber que é o nosso trabalho, no sentido de que eu preciso manter a calma, eu preciso me manter forte e firme e eu preciso entender que aquele meu trabalho é valioso para alguém. Que a gente está lá para servir o público e mesmo me machucando, às vezes, algum caso ou outro, me marcando, eu sei que eu estou fazendo um trabalho pela sociedade e isso, querendo ou não, vai me consolando e vai fazendo ter sentido naquilo que a gente faz, que isso eu acho que é essencial. Ter sentido no que você faz, fazer com gosto, né? Então, para mim, é o meu refúgio é esse, é saber que tem alguém que está precisando do meu trabalho. Você falou aí sobre casos de homicídio, uma família, uma mãe lutada, um pai lutado que quer uma resposta. Quando eu consigo concluir um trabalho exitoso e consigo dar essa resposta, para mim é muito satisfatório, mesmo sabendo que por trás daquilo tem uma dor, pelo menos o alívio de prender o assassino. Isso assim. Quando a gente, por exemplo, no fato da regional, quando você trabalha na investigação, ó, tu Sim, viu que eu saí daqui agora, vim pra cá. Deu isso. mas vamos lá, que eu lembrei de algo. Quando você recupera um celular, às vezes um celular velhinho, Depois eu te conto minha história da regional. um celular, um negócio simplesinho ali, quando você recupera, você entrega pra vítima, é uma alegria, né? Sim, com É algo certeza. assim. Olha, eu via nos olhos das pessoas assim: Meu Deus, vocês recuperam. Eu Me achei que, falavam né? que a polícia não faz nada. Eu nunca achei que iam ir atrás e a gente vai, entrega ali o celular. Isso é fantástico, né?
Sim. É algo assim que... Eu digo no celular para poder exemplificar o mínimo do máximo. O mínimo que é impactante. Mas fala um pouquinho da regional também. Tem um caso interessante da regional que me marcou bastante sobre uma senhora. Essa senhora vivia com um filho usuário de drogas e esse filho pegava os objetos da casa da mãe dele e deixava na boca de fumo. E assim ela foi perdendo TV, bebedouro, enfim, diversos objetos. Aí nós temos três pontos de vista. Primeiro, não existe furto de filho contra os pais. Está na lei, no Código Penal. Exatamente. Segundo, essa mulher, apesar de tudo, ela era uma vítima de violência doméstica. Sim. Então, tem uma responsabilização aqui no âmbito da Lei Maria da Penha. Terceiro, como eu, Isabelle, na regional, vou resolver isso? Que ela chegou para mim. Então, era muito fácil dizer, não existe furto de filho contra pai, não fazer nada. Poderia encaminhar para a DEAN, dei orientação, claro, mas ela me procurou lá e a gente achou uma terceira solução. Na época, eu tinha acabado de sair da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, então conversei com o meu superior, fizemos uma investigação prévia, um pedido de busca e apreensão para a boca de fumo e tivemos êxito em apreender droga e recuperar os objetos. Então, a partir daí, essa mulher que chegou lá, muitas das vezes, sem esperança nenhuma, conseguiu ter de volta esses bens, a gente conseguiu prender um traficante e solucionou o problema dela naquele momento. Aí, às vezes, você fica pensando, o que é que terminou, o que é que deu depois, né? Será que o filho se curou? Será que não? Será que essa mãe ainda sofre? Sim. Não tem como a gente dizer, mas naquele momento que ela procurou Pelo a menos naquele delegacia, momento a gente deu uma a gente resposta à deu altura. Exato. Isabela, eu quero te pedir licença um pouquinho, que aqui nós temos um momento para poder a gente arrecadar o dinheiro da A luz. rocha. Aqui agora nós temos que... Não é, Gustavo? Positivo. Fala alto, Gustavo. Positivo. Não, é para tu falar alto. Alto. Isso. Ô, Gustavão aí. Viu lá? Eu, Gustavo, não tem uma comunicação. Gustavo desligou o microfone, né, Gustavo? Tá sem cabo. Aí, Gustavão, você tem que dar um jeito de comprar um cabo. Vamos lá, Gustavo. Vamos falar aqui do Grupo Star. Grupo Star, concessionária no Acre, de motocicleta, motores estacionários, roçadeiras. Você vai ter lá motor, bomba, quadriciclo, moto de competição, moto de alta cilindrada. Quero falar para você uma novidade. Esse início de ano, estamos com uma promoção fantástica no Grupo Star. Você vai procurar lá a equipe de vendas do Marcelo, procurar o Marcelo, a Márcia. E eu te garanto, se você falar no nome da Além da Farda, você vai ganhar um desconto especial. E a moto já sai com capacete. Mais uma vantagem, o Grupo Star está em todo o estado do Acre, em todos os municípios que não tem concessionária, tem um posto de vendas. Peças originais, mecânicos treinados na fábrica. E digo mais, tem um consórcio agora, sabe de quê? Roçadeira. Renda extra, tá desempregado, cara para cima, não deu muito certo, compra uma roçadeira. Paga a parcela com o próprio serviço, consórcio, tá bom? Pega a moto seminova, faz a avaliação. E agora tem mais uma, em frente, ao outro lado da rua, tem uma loja de seminovos da Honda. Você não está podendo comprar uma nova, você atravessa a rua. Tá vendo, Gustavo? Trocar essa motinha aí, Gustavo. Vamos lá na Honda? Vamos lá na Honda, então. Fala, Gustavo. Bora, Marcelo. Aí, tá vendo, Marcelo? O Gustavo vai trocar essa moto dele, tá? A moto dele, ele não quer nada de entrada, ele só quer que você dê um jeito nela. Jogue no lixo, faça alguma coisa. Mas ele quer sair com a nova, tá bom? Então, o grupo está pensando sempre em você, tem sempre as melhores ofertas, os melhores produtos. Quero falar agora do CELS, pré-concurso, do meu amigo Marcos. O Marcos tem facilitado a vida de muita gente. Ele tem sido uma ponte. A época que eu estudei, imagino que a época da Isabelle também, não era assim tão fácil. Sentava numa cadeirinha lá e já estava tudo mastigadinho. Lê isso aqui, estuda isso aqui, responde isso aqui. Não. Você tinha que comprar talvez uma apostila, pesquisar no YouTube, ou então o LFG, na época, que era o Luiz Flávio Gomes, que era caríssimo. Só no cheque. Não sei quantos cheques tinha que dar lá, que eu também entrei lá e não consegui passar em nada. Mas enfim, mas eu não passei porque eu era muito ruim, entendeu? E eu digo, se eu passei, você passa, porque você não sabe quem é o Márcio. Márcio é ruim. Entendeu, pessoal? Então o Marcos está lá para proporcionar para você uma ponte que vai te levar direto ao sucesso, a tua tão sonhada aprovação. Não só em concurso, mas em pré-ENEM, ENEM,
pré-OAB, o cara é desenrolado. Salas amplas, climatizadas, parcelamento, curso online e presencial. Procura o Celso, tá aí o QR Code. Aqui. Aí, ó, aqui, ó, o QR Code aí, ó. Hã? Tá dando certo, Isabela? Tá dando QR certo. Code aqui, Acertou, ó. acertou. Com o Marcos lá, ó. Tá bom, Marcos? Agora vamos falar de quem? Oliveira História, do meu amigo Marcelo. Gustavo, como é que tá teu celular? Tá certo. O meu não tá, não. Aí, ó, vou ter que ir aí, ó, o Marcelo, fazer um negócio aí no meu, tá? Trocar de celular. Oliveira História aqui é a melhor loja de eletroeletrônicos, celulares, acessórios, equipamento, tudo que for telefonia e tecnologia é com o Marcelo. É o cara que mais investe aqui no estado do Acre, em tudo quanto é evento, tá lá o nome do Oliveira História. É um cara de visão, um cara que tem crescido. Por quê? Porque ele tem abençoado as pessoas através da sua marca, produto de qualidade, preço baixo de verdade, cobre qualquer oferta, tá? Pode levar lá, qualquer oferta que ele cobre. E se falou no Além da Farda, ó, o desconto é certo, tá bom? Abraço pro Marcelo. Continua aí, Marcelo. Tamo junto. E agora vem quem? Gorila Sat. Prepara aí o vídeo do Gorila aí, Gustavo, tá? Prepara aí, quando acabar aqui, nós vamos soltar esse vídeo para estrondar tudo. Gorila Sat trabalha com rastreamento de veículos via satélite. Você vai estar acompanhando 24 horas em tempo real onde vai estar o seu bem. Não faça com que os meninos lá da Decore tenham que ir atrás do seu veículo, não. Ajude. Não feche a porta depois de ser roubado. Coloque um rastreador. Ajuda a polícia. Porque a gente não consegue prever o futuro para estar lá na tua porta esperando antes do cara levar. Então, coloque o rastreador. Se ajude e nos ajude. Gorila Sat está com uma promoção especial. Falou que viu no Além da Farda, vai ter um desconto e a instalação é grátis, tá bom? Semana que vem, já estamos finalizando o mês das mulheres, vamos ter um sorteio de um rastreador oferecido pela Gorila Sat, tá bom? Então vai lá, o QR Code tá aqui, aí ó, o QR Code, viu? Eu aprendi já? QR Code aqui, ó, aqui, QR Code, para você falar direto com eles, o melhor atendimento, preço baixo de verdade. Depois nós vamos colocar uns vídeos de alguns veículos que eles recuperaram para você ter ideia da eficiência do rastreador da Gorila Sat. E o último lugar aqui, ó. Aí, Gustavo. Põe música aí, tem, não, Gustavo? Everton Barbie, o cara que faz aí o meu cabelo, a minha barba, sempre no padrão. Ele consegue melhorar 1%, tá? Porque não tem como mudar muita coisa aqui nessa lata. Mas o Everton Barbie, lá do Cavalheiros, ele vai na sua casa. Esse corte aqui, ele fez 6 horas da manhã, no dia do evento da Justiça Federal, que eu estava lá de serviço trabalhando. Ele foi em casa, na minha casa fazer, porque não tinha horário e eu precisava naquele momento. Ou seja, o Everton desenrola. Você liga aí, tem esse QR Code, fala direto com ele, agenda o seu corte, o menor preço e a melhor qualidade no mundo é lá no Everton. E por último, Raízes Graf. Raízes Graf. Meu amigo que tem produzido essas canecas aqui, tem produzido essas canecas e tudo que você pensar em acessórios, presentes, brindes, que for gráfico, banners, cartazes, letreiros, faixas, placas, agendas, gravação em canecas, o cara desenrola em tudo. Tá aí o número dele aqui, Raízes Graf aqui, ó. Vamos lá no meu amigo, leia o QR Code. E você que quer ter uma oportunidade de divulgar sua marca aqui conosco, tá aí o QR Code. Opa, é aqui, ó. Aqui, aí, tá vendo? QR Code aqui, ó. Vou pegar nele aqui. Tá bom, Gustavo? QR Code aí, ó. Quem não é visto, não é lembrado. Se você não investir na minha vida, Deus não vai investir na sua, tá? Dando recado. Te liga. Te liga, beleza? Antes de tudo, vamos voltar aqui para a Isabela. Isabela, eu trouxe um presentinho para você. Um oferecimento da Raízes Graf aqui, tá? Com todo carinho, com amor. Leia aqui. Um mimo para você. Dê uma olhada, por favor, aqui, diretamente. Olhe se você vai gostar. Você tomar os seus cafés lá na DHPP. Vai estar comigo lá no DHPP. Isso, por favor. Eu ganhei uma canequinha lá do delegado Alcido, quando veio aqui da DHPP, que eu guardo com o maior carinho. Tá aí da Além da Farda para você. Obrigada, com todo carinho mesmo, de verdade. Um mimo de verdade para você.
Da Raízes Gráficas. Raízes Gráficas. O cara que mandou disse, ó, a Isabelle vai lá, vai. Então manda isso aqui pra ela. Dessa forma o rapaz fez, tá bom? Então, voltando. Lembra onde nós paramos? Que eu tenho aqui, eu tava numa pergunta aqui. A gente estava falando da regional. Regional. Aí nós falamos da senhorinha lá, do filho. Sim. Aí eu quero perguntar algo pra você aqui, ó. Qual foi o momento que você mais viu risco na sua vida com relação à sua profissão? Ou se teve esse momento? Bem, Márcio, a gente enfrenta riscos diários, mas tem um caso, eu não tinha pensado nessa pergunta, mas quando você me perguntou agora, veio um caso à minha mente. Quando eu cumpria um mandado de busca e apreensão no interior, inclusive, nessas operações que a gente é convocado pela madrugada, salvo engano, não sei se era na região de Porto Acre, agora eu não vou lembrar bem. E fomos para a residência, cercamos a casa, e quando eu olho pelo basculhante, tinha uma janelinha pequenininha que eu conseguia observar dentro da residência e tinha um homem com arma na mão. Uhum. E nesse momento passa mil coisas na cabeça, mas também é uma coisa meio que você internaliza que pode acontecer alguma vez. Então, o primeiro pensamento é: vou ter que derrubar. Sim. O segundo pensamento foi: vou argumentar. Que ele estava não era bem apontando a arma, mas ele estava com a arma na mão, e isso, querendo ou não, é um risco iminente para a nossa vida, para a nossa segurança, não só minha, como dos meus colegas. Então, eu verbalizei. Então, quando eu estou em missão, trabalhando, eu tenho uma voz forte. Sim. E no momento que eu falei, ele já derrubou a arma e entregou, mas naquele momento, tudo que eu pensava era isso: vou ter que atirar. Se eu atirar aqui atrás, eu vou acertar meu colega lá na frente. Sim. Então, é um pensamento num contexto geral, que às vezes não é só você, é o seu colega que está em risco também. Com certeza. Então esse foi o momento que veio à minha mente com essa sua De pergunta. risco, né? Sim. E quem é a mulher Isabelle por trás da farda? Bem, por trás da farda, tem um estereótipo fitness para mim aí, que eu gosto muito de fazer musculação, né? De comer direitinho, de estudar, permaneço estudando para concurso ainda. E eu acho que é isso. Luta Muay Thai. Então, luto Muay Thai e esporadicamente vou lá no CT, né? No shootbox. Ia lá com o Thomas agora deu uma despedida do estado do Acre, né? Sim. Mas é uma prática que eu gosto muito, que eu aprecio. Sempre que eu tô com tempo para ir, eu dedico algumas horas do meu dia para estar lá. É uma coisa que me satisfaz muito. E o que que o que que tu vê, como você se encontrou no Muay Thai com relação ao esporte? Porque é luta, pô. Luta é contato. Contato machuca. E você é mulher, e aí? Então, Sem preconceito com relação à mulher, porque mulher luta. Ei, eu tenho colegas mulheres do jiu-jitsu, eu tava fazendo jiu-jitsu. As bichas são brabas, tá? Na futebol. Fala alto. Hã? Se uma mulher no futebol, você quer que eu tô cara. Aí, mais Olha aí. uma? Tem várias. era lá que eu ia. A Liza, vai. Sabe quem é Liza? Tô recordando O pelo Gustavo é fã dela. Aqui nós temos vai ter um quadro, chama-se Almoce o Gustavo. Opa, Almoce com o Gustavo, né, Gustavo? Gustavo tá querendo um almoço aí com O alguém. Márcio disse assim, lá ele. Lá aí, né, Gustavo? Já, Gustavo, aí no jeito? Agora nós temos um vídeo especial para passar. Agora nós vamos jogar no ar. E eu quero que você me diga algo, como foi para você entrar no Muay Thai. Porque como nós estávamos falando aqui agora no bastidor, é contato, né? Usa para tirar, desestressar, descarregar a raiva. Precisa, né? Tem tempos que a gente precisa descarregar essa energia, né? É interessante falar sobre luta para mim, porque a minha família ela é meio que tradicional nesse meio. É? O meu tio chama-se Clemilton Almeida e ele é professor de jiu-jitsu em Jiu-jitsu, Chapuri, Chapuri. bem conhecido Sim. lá. Meu pai treinou com ele e ele já teve trabalhos comunitários, né, que incentivava o esporte e treinava muitas crianças. Inclusive o Jacaré, que é lá do Chutebox, Sim.
Ele também foi aluno do meu tio lá em Chapuri. Nós temos uma lutadora aqui, não sei se você conhece, diz que participou de Olimpíada, não sei o quê, e Pan-Americano, que luta, diz que é sua amiga. Diga o Tem um nome. vídeo aqui pra postar dela. O áudio tá rolando? Isabelle, isso é tu, Isabelle. Ficou com Por que vergonha. essa raiva toda aí, Isabelle? Aí, minha amiga. Caramba, mas a Isabelle tu é pequenininha, toda delicada e brava desse jeito. A gente tem que saber o momento de usar tudo, né? Tem o momento da delicadeza Ai, e o ai, momento da ai. brutalidade. Realmente. E aí, me fala. Então tá no sangue, não é? Desde pequenininha eu cresci nesse meio, vi meu pai treinando jiu-jitsu, vi meu tio ensinando jiu-jitsu e karatê. E para mim é motivo de muito orgulho, né? Minha família sempre ter essa abertura para a luta, porque querendo ou não é uma oportunidade para muitas pessoas. A partir da luta, os caminhos do meu tio, que nós te falei, se abriram para muitas oportunidades de trabalho. E hoje, mesmo idoso, mais velho, né, ele permanece dando aula e já Então, graduou bastante. bastante. Então, de um lado vem a Isabelle bem calminha, tranquila. Depois vem a Isabelle lutadora. E depois vem a Isabelle polícia, que prende, né? Tá no jeito aí, Gustavo? Coloca ali. Esse caso foi interessante. Você sabe que guarda na delegacia, em qualquer canto, quer serviço, né? Sim. Então, um determinado dia passei do meu horário, fiquei na delegacia. Aconteceu um homicídio ali no centro, é bem recente esse caso. Aconteceu um homicídio ali no centro. E a colega investigadora do caso, a responsável pela investigação, chegou na delegacia e disse: Vamos olhar aqui o vídeo. E eu fui lá olhar com ela, identificamos o veículo, as características, a placa e passamos a fazer o acompanhamento desse carro. Nessa que fizemos o acompanhamento do carro, a gente conseguiu ver o carro passando, abordou e deu certo a prisão. Ali, depois de uma conversa, a pessoa confessou que teria feito o crime e a gente conseguiu fazer o flagrante nesse caso de homicídio. Caramba, que massa, cara. Praticamente na hora, né? Foi no mesmo dia. Isabelle, me fala algo também que eu quero saber. A tua equipe, você trabalha com só homens, mulheres, ou só homens ou só mulheres? Ou como é que funciona lá a distribuição? Atualmente, eu trabalho numa delegacia bem dividida, com homens e mulheres. Temos muitas mulheres, mulheres maravilhosas, Sim. inteligentíssimas. Tivemos aqui a Luciane, Luciana fantástica, é né? incrível, ela é que você não conhece do dia a dia, que ela é engraçada, gosta de alugar um. É, não. Ela é zoeira. Ela vai voltar aqui. Pronto. Ela tá devendo aqui. Porque não deu tempo. Veio ela, Alcino e veio o Douglas. Então, assim, ficou muito apertado. O tempo correu muito rápido. E vai voltar o Douglas, vai voltar ela e vai voltar só o delegado Alcino. Um por vez. Muito bem. Ela Você é. terá programas incríveis, que eles são pessoas maravilhosas. Ela é Tem assim que nem você. Nível altíssimo. muita experiência para contar. Muito, muito. Então, equipes bem divididas, não é isso? Temos uma equipe dividida com bastante mulheres. Eu Eu digo. imagino que meio a meio, tá meio a meio entre homens e mulheres ali. E a questão é que às vezes a pessoa ela tenta enxergar a Polícia Civil como um ambiente que é mais adequado para o homem, devido ao serviço, entre aspas, de força, né? Sim, Mas a gente sabe que a Polícia Civil ela é muito técnica, exige muito método, e a competência ela não vai escolher gênero, sim. né? Basta a pessoa querer, e com a querência a pessoa conquista o mundo se ela quiser. Sim. E as minhas colegas todas são excelentes mulheres e profissionais. Tecnicamente, estamos em um nível muito bom, né? A Polícia Civil, além de ir no lugar, de abordar pessoas, de cumprir busca, a gente analisa muitos dados em computador, a gente faz muita pesquisa cartorária. Então, esse serviço com método, ele não escolhe gênero. Então, ali o fato da delegacia estar dividida em meio a meio, para mim é um grande espelho disso, né? Da competência feminina em toda a área
que quiser estar. Com certeza. Então, a DHPP ali com metade de policiais, investigadoras, mulheres. Caramba. Isabelle, deixa eu te fazer uma pergunta que eu me lembrei agorinha. Em algum momento, de alguma situação, algum autor de algum crime já subestimou você? Ou quis desenhar por ser mulher, alguma coisa do tipo? Bem, Márcio, agora tu pegou num ponto sensível. Por quê? A gente sabe que as pessoas, no geral, tendem a respeitar muito mais a presença de um homem. Sim. Então, muitas vezes você falo por mim como mulher, e não é ouvida. Você precisa de alguém ao seu lado para validar o que você está dizendo. Então, eu posso muito bem dizer para você, coloca a mão na cabeça. Não nessa calma, claro. Sim, com Mas certeza. Vai na hora, assim, como se fosse na hora, sabe? vai estrondar tudo aqui. É. E às vezes a pessoa não quer lhe atender, mas o colega do seu lado fala e ele atende imediatamente. Sim. Então, com certeza, tivemos alguns casos em que as pessoas tendem a respeitar muito mais a voz do homem do que da mulher. Porque isso é mais estrutural, social, do que efetivamente de trabalho no sentido de capacidade feminina, claro. No meio das mulheres, nós estamos trazendo vocês aqui porque nós entendemos que as mulheres são tão fortes, tanto quanto os homens. Eu tô te falando, eu trabalhei com duas mulheres fantásticas. Então, mandar um abraço para ela. Gustavo, Natana e Biancato. Biancato veio para a segunda regional, fiquei com a Natana, depois eu fui cedido aqui para Rio Branco, a Natana ficou lá, mas são pessoas extraordinárias. Mulheres inteligentíssimas. A Biancato, super, super, hiper, mega organizada. Inteligente, já saca ali o que está acontecendo no ar. Entendeu? A Natana também. Nós fizemos várias investigações, recuperamos veículos, desvendamos furtos, roubos. Rapaz, as meninas são boas. Então, assim, a gente trouxe, deu uma ênfase a vocês, mulheres, agora nesse mês, porque nós queremos mostrar a força que vocês têm na segurança pública. A ADEAM é uma delegacia que está com nível altíssimo de resolução de casos, de inquéritos relatados, não é isso? Eu estava verificando aqui agora semana passada, com a doutora Michele, um alto nível de soluções de casos, de resoluções, altíssimo. Então, assim, vocês são, de verdade, a força na Polícia Civil. Márcio, obrigada. Em nome de todas as colegas, eu agradeço suas palavras, que, querendo ou não, a gente encontra, às vezes, algumas barreiras, né, em algumas pessoas ou outras, como eu te disse, não é a maioria. Mas eu fico muito feliz em ouvir você elogiando outras mulheres e dando o valor que elas têm, né, que nós temos. Então, para mim, isso é significativo e eu agradeço. Você falou aí da DEAN, a gente é inevitável lembrar dos casos de feminicídio, né? De como Absurdo. está em alta em todo o Brasil, né? E é uma coisa que comove muito a gente. E como mulher, eu acho que você tem filha. Tenho, meu Deus. Nossa, e como pai, né? Eu imagino que o homem, quando tem uma filha mulher, a preocupação dele meio que dobra. Porque o medo passa. É que a gente Olha, você tava me falando do teu pai aí, de tudo, passa um fio na minha cabeça. Eu tenho certeza, certeza, cara, que eu faria o mesmo. Teu pai, sem querer voltar, porque nós já falamos, mas voltando, teu pai é um herói, cara. Meu pai foi. Você me emocionou quando você falou que seu pai lia quando você estava cansada. Que seu pai foi pra cena pra poder ficar perto de você. Que seu pai pensou em desistir pra você entrar na vaga. Então, assim, cara, são coisas que só um pai. Você não tem filhos ainda, né? Como você falou. Ainda não. Mas digo, se você tiver filhos, família, você vai ver o que eu tô falando, só sabe. O filho não tem noção. Você não tem noção, você se emociona, você gosta, você ama. Mas você vai ter noção no dia que você tiver um filho, você vai dizer, meu Deus. E assim, quando você falou em filhos, né? Que eu tenho duas filhas. Não gosto nem de lembrar.
eu sou desesperadamente apaixonado por elas. E assim, você, como a Luciana que veio aqui, e tantas outras, Andréia também, vocês são mulheres fantásticas. Tem inúmeras. Hoje eu fui no RH da Polícia Civil resolver uma situação minha lá, um documento, uma pendência. 6 pessoas na sala, 5 mulheres. Até desejei Feliz Dia das Mulheres para ela da semana passada e Aham. tal. E assim, já tinha passado, né, o Dia das Mulheres, mas eu desejei a elas Feliz Dia das Mulheres, atrasado assim mesmo, mas vocês são a força da polícia. E eu fico imaginando, porque toda a equipe é o reflexo do seu chefe, né? É ou não é? Quem é Sim. teu chefe imediato? Atualmente eu estou trabalhando com o delegado Leonardo Ribeiro. Leonardo. É o Santa Bárbara? Não, Leonardo, delegado Leonardo. Leonardo Ribeiro. Ah, Ribeiro. Sim. E como é trabalhar com o Leonardo? Bem, o delegado Leonardo é uma pessoa maravilhosa, está sempre disposto a ouvir as minhas ideias e ele dialoga diretamente comigo. Eu não tomo nenhuma decisão dos meus casos antes de falar com ele, porque eu respeito a autoridade dele, a experiência que ele tem. Então, eu sempre busco orientação em todos os meus casos, até porque ele é o presidente do inquérito. Sim. E ele escuta quando eu falo alguma coisa que ele não concorda, porque ele tem uma visão muito maior, muito mais ampla do inquérito policial, do final da investigação, inclusive jurídica. Então, eu escuto, ele me explica e eu compreendo, às vezes, que ele não concorda, né? Mas, para mim, é um chefe maravilhoso, ele reconhece o meu trabalho, isso para mim também é importante, no sentido de me manter estimulada e motivada a trabalhar todos os dias. Então, quando ele tece um elogio, quando ele reconhece o meu trabalho, para mim é uma motivação. E ele é uma pessoa maravilhosa nesse aspecto. Por sinal, Gustavo, seu convite para o senhor, hein, delegado? Mês de abril, quero o senhor como um dos nossos convidados aqui, hein? Pessoas boas têm que estar aqui. O delegado Leonardo, ele já foi policial civil também, né? É? Então, ele tem essa experiência aqui com a Acendeu para gente. delegado. Continua estudando aí e Estudando, que tornou-se bom, que delegado. bom, que bom, que bom, que bom. Isso é muito importante, muito forte. E aí eu te falo, o Alcino, ele é Ele é o coordenador da coordenador da DHPP. HPP. Também é uma pessoa fantástica, né? Alcina é maravilhoso, já conhecia ele de outros trabalhos, né? A primeira vez que eu trabalho com ele na delegacia, mas sempre referências excelentes, sempre tivemos um bom trato, uma boa convivência. Depois de tanta maldade assim, Isabelle, que você vê no dia a dia das investigações, das equipes de pronto emprego, ali de estar naquele momento, de local de crime, você acha que essa parte da criminalidade tem jeito? As pessoas, os autores que estão envolvidos, essa parte da sociedade, você acha que tem jeito? Márcio, geralmente no meio policial, eu não sei se eu falei isso na instrução que eu dei na sua turma, na Cadepol, mas as pessoas que estão no meio policial tendem a dizer que a polícia enxuga gelo. Sim. E eu participei de um curso de combate à corrupção que um policial falou uma frase que me marcou, que até hoje eu me recordo. Ele disse que a polícia não enxuga gelo, ela corta grama. Então, a criminalidade está crescendo um pouquinho, a gente vai lá e a para. Mas ela nunca, nunca vai deixar de existir. E a gente está aqui para fazer esse trabalho de ir podando e fazendo com que a sociedade viva minimamente tranquila. Então, no geral, não tem jeito. Entendi. No específico, a gente pode trabalhar com isso, Entendi. com inteligência. Você acha que o criminoso nasce ou é criado? O ser criminoso? Porque ele não nasce criminoso. Assim, ele nasce, aí ele já tem aquela tendência de ser criminoso ou ele é criado no meio que vive? Bem, a gente poderia apontar alguns aspectos da criminologia, mas vamos falar o que a Isabelle pensa, né? O que eu penso? Muitas das vezes a pessoa tem naturalmente tem um viés para a criminalidade e muitas das vezes a pessoa ela Não vamos no falar de meio teoria das janelas quebradas, né? o meio que ela vive faz ela tomar caminhos tortos, né? Digamos assim. Mas é muito variável isso, é uma questão que os estudiosos ainda estão até hoje tentando desvendar, mas eu acredito que
quando a pessoa tem uma boa índole, uma boa criação, muito provavelmente a pobreza não vai levar ela a Sim, cometer nenhum crime, sim. né? Esse é o meu pensamento. Pode ser que não seja dos teóricos, mas é o que no momento eu penso sobre o caso, sobre a sua pergunta. Eu ouvi uma vez do delegado Alcino isso, que você prender 100 quilos, 200, 1 tonelada, 2 toneladas, não vai resolver o problema do tráfico. Sim, com certeza. Você tem que pegar quem está financiando. Quem está financiando a produção. Quem está financiando é algo maior. Sim, Porque a gente fazer aquele paliativo ali, superficial ali, tá certo, tirou uma droga e tal, não resolve. Mas talvez as pessoas, a sua própria sociedade, os meios, o poder público não está focado nesse sentido dessa resolução. Eu acho, assim, na minha visão, que ele foi muito assertivo com relação a isso. E quando você confirma agora sobre a grama, que enquanto a gente estiver só parando, ela vai estar crescendo. vai crescer. Vai estar crescendo. E a gente vai estar só parando. Ela vai crescer, não adianta, você vai parar. E se você parar, ela vai crescer muito. E chega um momento que fica intrafegável, você não consegue mais andar ali, não é? Sim, Então, eu acho que é como você mesmo falou, é um negócio um pouco mais profundo. E eu quero te fazer aqui que você fale ali para aquela câmera ali. Se você pudesse dizer algo para alguém que pense em entrar na polícia, o que você diria para as mulheres, no mês das mulheres? O que você diria? Olha para lá e fala. mulher, se o seu sonho é ser policial, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todas as instituições policiais estão esperando por você. A polícia quer o quê? Pessoas comprometidas, pessoas competentes, pessoas que queiram aprender. Porque a gente entra na polícia, muitas vezes, na maioria das vezes, sem saber de absolutamente nada, e é a prática do serviço que vai nos ensinar a trabalhar. Então, não tenha medo por falta de experiência ou por achar um sonho longe, distante demais. Se esse for o seu sonho, se for o que você quer, você vai conseguir. E a gente aguarda você aqui, porque ser mulher policial hoje é uma grande honra. E se você tiver essa vontade, venha que a gente está aguardando você e quem quiser mais vir. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Isabelle, fala para mim, se você pudesse voltar atrás de algo na sua vida, o que que você voltaria atrás? Faria tudo de novo? O que eu voltaria atrás? É, Bem, é difícil dizer, né? O fator vida acontecendo leva a gente por caminhos que muitas das vezes a gente nem imagina que trilharia. Eu nunca imaginei que seria policial até passar no concurso. sim. E a vida vai levando a gente por caminhos, fazendo a gente viver certas coisas. E eu acho que hoje, o que é que eu pensaria em voltar atrás? Talvez me dedicar um pouco mais ao estudo durante a faculdade, alguma coisa nesse sentido, apenas, porque eu imagino que eu comecei muito cedo a minha carreira pública. Fico feliz de, na juventude, ter me dedicado a isso. Hoje eu colho os frutos, né, disso. Então, eu acho que o meu arrependimento hoje não foi não ter me dedicado tanto durante o período da faculdade, né? Aí você pensa, por quê? Aí trabalhava o dia inteiro, enfim, a correria do dia a dia, a gente finda dando prioridades para outras coisas. Sim. Diga para mim agora, onde você quer estar daqui 15 anos? Que Não daqui 15 20 anos, anos. eita, aposentada, se Deus quiser. É, novinha. É novinha, aposentada. No Acre? Aposentada. Talvez vivendo um ano em cada país desse mundo, quem sabe? É, pensa em filhos, família. Bem, pensar a gente pensa, mas é aquilo que eu falei ainda há pouco. A vida vai acontecendo e a gente meio que não planeja muito A gente das vai coisas, né? vivendo, A gente né? vai vivendo. E nesse momento eu estou focada em outros objetivos. E se acontecer de aparecer alguém interessante, né? Enfim, vier a formar a família, eu vou ficar muito feliz também. Mas no momento eu estou com foco em outras coisas. Certo. Um sonho. Um sonho, Ave Maria.
Eu diria a você que um objetivo, né? Eu amo muito o que eu faço. Ser policial civil para mim é uma grande realização. E o meu sonho é conseguir fazer o que eu continuo fazendo, o que eu gosto de fazer e ganhar um pouquinho mais. Sim, é bom. É mais um sonho. Caraca. Um medo. Um medo, igual a gente falou aqui, o meu medo, você me perguntou, né, o que aconteceria comigo se eu perdesse meu pai, então esse é um medo que eu tenho, mesmo sabendo que é coisa da vida, né? Uma saudade. Uma saudade. Eu tenho saudade, durante a minha juventude eu fazia aula de música, então eu fiz aula de canto, canto coral e iniciei piano. Não concluí porque foi o período mais ou menos que eu parei para estudar para concurso. Então eu queria em algum momento voltar a Voltar, tá? fazer isso. É uma coisa que me dá muita satisfação pessoal também. O nome da mãe da Isabelle? Minha mãe chama Genilda. Genilda. E a Genilda? Fala um pouquinho da Genilda. Vamos lá. Minha mãe foi mãe muito jovem, né? Então, em determinado momento ali, eu tinha uns 4 anos de idade mais ou menos, ela queria viver um pouco mais da vida além da maternidade, né? Eu não vou julgá-la pelas escolhas que ela teve naquele momento, a atitude que ela teve, porque ela era uma mulher muito jovem, inexperiente, enfim. E hoje nós temos uma boa relação, eu considero que nós somos muito mais que amigas, né? A gente conversa quase que diariamente. E muito disso a gente volta a falar aqui do meu pai, porque ele é um homem maravilhoso mesmo. Meu pai me criou desde os 4 anos e ele nunca abriu a boca para falar da minha mãe no sentido de dizer: Rapaz, esse é o ah, cara, né? sua Esse é o mãe, cara, né? sua mãe lhe abandonou, sua mãe é feia, sua mãe é chata, nunca, Nada. nunca na vida. Então, a questão da alienação parental, né, que falam. Então, esse comportamento dele de não falar mal dela não fez com que eu criasse, primeiro, um trauma pessoal. Segundo, raiva dela. Então, muito do meu bom relacionamento hoje com a minha mãe se deve a esse comportamento que ele teve durante a minha infância. E é uma sabedoria de um homem de 20 anos, né? Caramba. Isabelle. Que fantástico, cara. Eu tô fã do teu pai. Vou apresentar Eu vocês tô fã do teu depois. pai. Caramba, tá aí, tá vendo aí, Gustavo? Grande homem. Eu pensava que eu era um bom pai, mas teu pai é fantástico, cara. Eu fiquei sabendo desse fato de pai e filha na Cadepol, que você comentou lá na aula lá. E todo mundo foi impressionado, que deve ser assim, fantástico. Um pai e uma filha fazerem a mesma Cadepol, ingressarem no mesmo concurso, tomarem posse na mesma época, na mesma mesmo local de lotação. Foi. E caramba, cara. Mas, Isabelle, é isso. Nós estamos chegando na reta final. Eu quero te agradecer pela parceria, por esse tempo que você doou aqui pra gente, tempo precioso. Nos ensinou muito, eu tenho certeza. Não precisa eu falar, você sabe, você é uma pessoa fantástica. De Obrigada, Márcio. verdade. Bondade sua. Eu queria te pedir que você, por favor, não mudasse nada. Continuasse sendo a pessoa que você é. Você é uma mulher de personalidade forte, inteligente, vai pra cima, faz acontecer. E a Polícia Civil precisa disso. A nossa polícia tá crescendo. A nossa polícia tá crescendo, vai crescer cada vez mais. E precisa de pessoas assim que nem você. Que nem a Luciana, que nem a Andrea, que nem a delegada Michele. Pessoas nova geração. Não que as antigas não estejam à altura, mas sempre vai estar tendo necessidade de pessoas que nem vocês. E vocês são farol, são referência. Pessoas, elas entram na polícia, eu falo isso porque eu sou recente. Eu entrei procurando uma referência e as pessoas procuram referências e vocês são referência. Feliz Dia das Mulheres, atrasado. O mês é da mulher, mas eu não considero o mês. Eu considero que todos os dias são os seus, de vocês, mulheres. Primeiro, que se não tivesse a mulher, não teria a humanidade, porque quer nascer de onde? Então tem que ter a mulher. Deus fez só o primeiro, o resto foi a mulher que concebeu. Então, assim, parabéns, não por ser policial, mas por ser uma mulher policial.
Nas suas palavras você passa garra, determinação, coragem, resiliência, você é realizada, cara. Você é uma mulher desenrolada. Você não depende de homem, você não depende de nada, você depende do seu trabalho, da sua guerra. E você desenrola. Então continua, não muda nada. Que nem você falou, deixa os dias irem acontecendo e vá vivendo. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que você continue isso, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu quero que você olhe para a câmera novamente. Eita, lá vem mais um recado. Mande uma mensagem para a galera que está assistindo a gente, que se emocionou. Porque eu me emocionei aqui. Se emocionou com você. Muito linda a tua história com teu pai. Toda vez que você fala o nome do seu pai, você se emociona. Então faça um apanhado geral aí do que nós conversamos. Manda um abraço para os seus colegas de trabalho, delegado, para os seus familiares. Se tiver um namoradinho aí também. Pro pai, para as pessoas que estão assistindo. Tá contigo. Márcio, obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras, tá? Bem, é bem isso que você falou no sentido da realização pessoal. Eu me sinto feliz, muito feliz com o meu trabalho. Vou mandar aqui um abraço para todo mundo da DHPP, para todas as pessoas com as quais eu trabalhei, que eu passei por algumas delegacias, né? Lá ao longo desses 12 anos, que me trouxeram muita experiência, muito aprendizado e constante aprendizado, que a gente nunca está pronto e terminado, né? A gente está sempre em constante evolução. E acho que é isso, não tem mais muito o que falar aqui. A gente teve uma conversa maravilhosa. Obrigada a todos por nos assistir no Além da Farda. E eu acho que essa é a resposta da primeira pergunta que o Márcio me fez aqui. Quem é a Isabelle? E essa sou eu. Muito bem, Isabelle, obrigado de verdade. Espero que seja a primeira participação de muitas. Quando a gente foi criar isso aqui, eu recebi o convite do Douglas. Nunca pensei em apresentar podcast. Nunca imaginei. Mas na hora da proposta, eu quis criar essa identidade. Além da farda. Ser diferente. Porque eu entendi que a sociedade precisa conhecer a Isabelle fora da farda. A Isabelle que foi criada pelo pai. A Isabelle que estudou muito jovem para concurso. A Isabelle que passou no concurso com 18 anos. A Isabelle que já tem quase 12 anos de polícia. A Isabelle que luta, que investiga, que fala alto, que prende, que faz. Que as pessoas não veem isso. As pessoas veem a Isabelle ali policial e tal, mas não sabe que a Isabelle também tem as dores, tem os problemas, tem as lutas, tem tudo normal. Isso é o que é válido, que as pessoas possam ver que dá para fazer. Esses dias um colega me procurou e falou assim, Márcio, peraí, tu é videomaker, tu é atirador, tu é instrutor, tu é policial, tu é empresário, tu corre, tu faz não sei o quê, como é que é isso tudo? Eu falei, cara, se alguém tá fazendo, eu posso fazer. Acabou. Se alguém faz, eu também posso. Eu não vejo barreiras em nada. Então, eu imagino que você também é assim. Então, te agradeço mais uma vez. Feliz mês das mulheres. Feliz o mundo para você. A vida é sua. Tudo tá aí para vocês, mulheres. E eu quero te agradecer, mandar um abraço pro pessoal da DHPP novamente. Delegado Leonardo Ribeiro, Alcino, Douglas, Luciana, a galera inteira lá do DHPP. Gustavo, esse foi o nosso episódio fantástico do mês das mulheres. Isabelle é um fenômeno. Como eu falei no início, o tempo voa. Nós já estamos com 1h20 praticamente de episódio. Normalmente é 1 hora. Então quero agradecer você que esteve conosco até o final. Mandar um abraço pro meu amigo, que já considera amigo, tá? Que eu sou fã. Borges, pai da Isabelle. Para toda a galera da segurança pública. Aqui vocês têm voz, Polícia Civil, Penal, ISE, todas as forças, PM, PRF, todas as forças que vocês têm voz, tá bom? Tamo junto, mandar um abraço. Semana passada, dia 9, foi aniversário da minha princesa, eu te amo. Mês das mulheres, tem 3 mulheres, 4, 5, tem um monte de mulher na minha vida, é sogra, mãe, irmã, tudo. São milhares, centenas, várias mulheres lá em casa. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Até o próximo episódio. Fique aí com o VT da Ronda. Valeu. Todos os dias do Lucas começava assim,
Sempre cansativo, esperando ônibus, muitas das vezes com aquela demora. Mas ele sonhava com liberdade para ir e vir sem depender de ninguém. Até que Lucas descobriu o consórcio Honda. Com parcelas a partir de R$ 6,86 ao dia, ele não pensou duas vezes e já foi direto à Honda Grupo Star, onde foi recebido por uma de nossas vendedoras que mostrou todos os planos e benefícios do consórcio Honda. O Lucas escolheu uma parcelinha que cabia no seu bolso e fez seu consórcio. Foi contemplado e hoje já está de Honda 0 km. Antes era ônibus, hoje é liberdade. Faça hoje mesmo seu consórcio Honda em uma das lojas do Grupo Star ou com um dos nossos vendedores externos espalhados por todo o Acre.